Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, em nome de Yahushua, nós estamos então gravando esse vídeo para falar um pouco mais sobre vários assuntos, né? Eu gostaria de falar com você, meu amigo, minha amada, minha irmã, que aprendeu alguns dogmas de algumas igrejas com alguns falsos profetas, né? Com algumas pessoas que eu digo que traz notícia falsa, né? Porque o que a gente observa hoje? Hoje fala muito em fake news, né? Fake news para cá, fake news para lá. E a gente observa hoje que na religiosidade das pessoas, embora a gente tenha que respeitar, existe fake news, ou seja, notícias falsas que foram passadas para a população, para a civilização humana. E quem foi que fez isso? Foi o quê? Foi os copistas, os biblistas, os tradutores. Correto? Então eles fizeram isso o quê? Acredito que para fazer negócios, para ganhar dinheiro, fazer negócios com relação à fé alheia, a boa fé das pessoas. Hoje o que você mais vê hoje são pessoas que, o quê? Pastores que falam só de riqueza, falam só de grandeza, falam só de bens materiais e não falam de salvação. Então eu venho aqui com você nesta hora falar de algo importante que acontece hoje nesses trabalhos intitulados evangélicos ou evangelhos, né? Que na verdade são gaiolas, são verdadeiras gaiolas que são criadas, feitas para ali prender. Porque a Bíblia não fala do laço do passarinheiro. Exatamente, o passarinheiro é aquela pessoa que sai à caça, sai caçar passarinho. Então hoje muitas pessoas estão à caça. Hoje não se prega o evangelho verdadeiro, original. Estão pregando mais o evangelismo, né? O evangelismo, porque eles estão colocando por interesse só no dízimo. Eles esqueceram da verdade. Nós não somos contra a pessoa que faça um trabalho direito, sério, como nós procuramos fazer. Porque nós estamos procurando fazer algo diferente. Eu quero fazer algo diferente. Eu não quero fazer algo como esses mercenários, esses falsos profetas fazem hoje. De quê? De tirar tudo que as pessoas têm. Fazer até as pessoas venderem aquilo que o Criador, o Eterno, deu a eles. Tá? Para quê? Para que eles possam alcançar uma bênção pela sua fé. Isso é antibíblico. Isso chega a ser até antibíblico da forma como eles estão fazendo. É certo que a gente tem que fazer esforço, temos que nos esforçar, temos que dar o melhor de nós para o Criador. Mas acredito sim que o Criador é Pai. O Criador ele é Pai, ele é benevolente, ele é bondoso, ele é amor, ele é Ohave, né? Ele é o Ohave, maravilhoso, que é a palavra amor, se você perceber, de trás para frente se pronuncia Roma, né? Exatamente, a palavra amor de trás para frente, se você ler, vai dar a palavra Roma. Então nós usamos o termo original, podemos usar até a palavra caridade, como Paulo falava, né? Corrompido como Paulo falou, né? O homem que teve o nome corrompido como Paulo falou, caridade. Então, observa uma coisa, é importante atentar para esse ponto. Eu quero falar com você aqui, meu querido, minha querida, então, tá? Primeiro, eu quero falar com você que está procurando um caminho, que está afastado da igreja, saiu da igreja e se tornou uma pessoa sem igreja. Nós não somos a favor de que a pessoa fique realmente afastada, porque realmente a pessoa se afasta da comunhão, da comunidade, ela enfraquece, ela fica fraca espiritualmente. Você há de concordar com isso. Então existe um movimento hoje chamado desigrejados, o movimento dos desigrejados. São pessoas que saíram das suas igrejas porque se sentiram lesadas, enganadas, tá? E com isso se magoaram e saíram daquele trabalho. Tudo bem, ela tem o direito de escolher, de ir e vir, entrar e sair. O interessante que eu quero dizer para você, minha querida, meu querido amado irmão, vou ajeitar aqui o celular para você poder me ver melhor, tá? Ficar mais, ver se eu consigo fazer com que você me enxergue melhor. Observe que hoje existe esse movimento chamado desigrejados. E a gente vai ver na palavra, nós vamos ver a palavra e vamos ver que a palavra desigrejado significa desviado, significa afastado, apostatado, enfim, deixado de seguir o caminho.
Mas isso não é, na verdade, algo positivo, porque realmente a pessoa paga um preço. Eu já encontrei pessoas que falaram, não, eu não vou mais me reunir em templos, porque o templo somos nós, o templo somos nós. Aí eu digo assim, meu amado irmão, é verdade, nós somos o templo do Espírito, nós somos o templo do Espírito, tá? Mas nós temos o seguinte, mas o Pai não habita em templo feito por mão de homens, tem movimento que fala isso hoje em dia, o Pai não habita em templo feito por mãos de homens. Eu digo assim, olha irmãos, tem detalhes, veja bem, eu acredito que o Pai habita em templo feito por mãos de homens espirituais, homens dele, porque nós vamos abrir a palavra e vamos ver vários homens sendo chamados para escrever, para construir um templo, uma casa para o Pai. Nós podemos abrir no livro de Ageu, eu convido você a abrir no livro de Ageu, você vai encontrar Zorobabel, chamado para construir o templo de Jerusalém. Se você abrir, por exemplo, no livro de Isaías, você vai encontrar Ciro sendo chamado para construir o templo. Tá? E ele não era um hebreu, hein? Ele era um estrangeiro. Se você abrir no livro de Êxodo, capítulo 40, verso 1, você vai encontrar o Pai falando para ele, aliás, no capítulo 25 de Êxodo, tá? 25, versículo 8, você vai encontrar o Pai falando para Moisés, assim, Merrucho, né? Dizendo assim, edificai um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do povo. Então, há contradições dessa falácia, dessa mentira de que realmente o Pai não habita em templo feito por mão de homem. Bem, então a gente vai observar que quando o próprio Filho, quando esteve aqui na terra, falou, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Meu querido, minha amada, você ouviu pessoas falar que o Pai não habita em templo? Então eu quero convidar você a abrir no livro de Tiago, aliás, Atos 15, versículo 14. E você vai ver lá que ali fala assim que o templo será construído, o templo será edificado. Você vai poder abrir também a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 19, né? Aliás, 11, 19, né? Diz assim que foi aberto o templo, né? Foi aberto o céu e foi visto o templo, a arca no templo do Pai. Agora, o Pai habita no templo, lá no céu precisaria de templo e tem templo no céu, né? Tem um templo lá. E sendo ao mesmo templo, o próprio céu é um templo, né? O próprio local onde o Pai habita. Mas o interessante é que é necessário, meu amado irmão, um local para que os irmãos possam se reunir, para sentar, para se acomodar, estudar as Escrituras. Algumas pessoas falam assim, não, mas porque a igreja se reunia nas casas. Mas se você pegar, por exemplo, no livro de Atos 2:46, na palavra fala claramente assim, na palavra está escrito, e perseveravam unânime na doutrina, e todos os dias no templo, tá? Todos os dias no templo. Então os apóstolos, em Atos 2:46, todos os dias estavam no templo. Os apóstolos do Messias, de Yahushua, né? Aleluia. Eles estavam todos os dias no templo. Então, se você abrir no livro de Atos 5:42 também, você vai ver que todos os dias estavam no templo e também de casa em casa. Acreditamos que eles estavam em casa para fazer oração, para se reunir com os irmãos, se confraternizar, mas eles iam buscar o Pai no templo. Buscavam o Pai no templo. E houve um tempo em que realmente o Filho falou, virá a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha, veja bem, virá a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É verdade que está escrito isso em Yohanan, João 2, né? Yohanan 4, 22 e 23. Mas veja bem agora que é importante. É importante sim entender que viria essa hora, ele falou, e ele se referia à hora da perseguição, pois após a sua partida, viria lobos vorazes, ele falou, e não pouparia o rebanho. Então eles não poderiam se reunir nos templos, nem no templo em Al-Shualim, que é Jerusalém, e nem também nas cidades, nas sinagogas, onde de Cafarnaum e outras que ele participava. Então o que aconteceu? O que aconteceu então é que realmente o Messias não se referiu em que as pessoas viria a hora em que as pessoas deixariam de participar do templo, tá? De ter reunião em templo. Então nós entendemos pela palavra que é necessário haver realmente um local para que as pessoas possam se reunir, né? As pessoas possam se reunir ali, né? E adorar o Pai. Tem pessoas que, não pode ser no templo não, porque é feito com a mão de homem. Então isso não tem respaldo nas Escrituras.
como já citei aqueles homens citados aqui no vídeo, eles levantaram um templo com as suas próprias mãos. Então eu quero dizer para você que está ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, eu sou o apóstolo Sandoval, você deve estar participando do meu canal, o canal é Apóstolo Sandoval aí, está o link aqui, tá? E você pode se inscrever lá, dar o seu like, isso ajuda a gente, o YouTube impulsionar nossos vídeos, nossos canais. Então, meu querido, hoje em dia é pregado assim, né? Que por algumas pessoas que se intitula afastados por problemas que teve na sua igreja local, né? Mas essas pessoas são intituladas como desigrejadas, sim. Mas se nós observar, quem é que quer tirar as pessoas da comunhão, da fé, de um caminho de espiritualidade? Quem é que quer tirar? Satanás. Quem foi o primeiro desigrejado da história? O primeiro desigrejado foi Satanás. O que acontecia? Concorda comigo que há uma igreja no céu? Há uma igreja. Pensa no lugar santo, mais que o céu. Não tem. Mas o que ele fez lá? Ele arrastou após si até essa parte dos anjos, não é isso? Não é isso que diz Apocalipse 12, verso 9, 12, do capítulo 12 ali, você vai ver que houve guerra no céu, Satanás e seus anjos pelejaram contra o Pai e seus anjos, né? E Satanás arrastou com isso, desigrejou até essa parte dos anjos do céu. Esses anjos desceram aqui à terra, que são quem hoje? Esses anjos são o quê? São tranca-rua. Hoje em dia é o Exu Caveira, né? É o Zé Pilintra, é esses demônios que descem nesses terreiros todos, são esses anjos caídos. Né? Muitas pessoas estão hoje em dia fazendo parte, né, de uma coisa como essa, né? Desses espíritos que descem, que incorporam né? Fazendo maldade para fazer mal para as pessoas. Isso aí são seres espirituais. Quero dizer para você que antes de conhecer também esse caminho, que hoje eu chamo de o caminho da salvação, o caminho da palavra, eu conheci esse trabalho aí, onde há essas incorporações. Eu sei que quem desce nesses terreiros é o demônio. São demônios, são espíritos malignos e estão enganando as pessoas, e tem pessoas de boa fé indo para esse lugar, frequentando esses lugares. Se você frequenta esses lugares e vê caboclo, cabocla Jurema, cabocla Maria Padilha, Pombagira não sei o que, Preto Velho não sei o que, tá? Quero dizer para você que realmente é muito sério isso. Você precisa rever, estudar isso e saber que houve uma guerra no céu e anjos foi expulso do céu. A Bíblia declara isso, que anjos foi expulso do céu. Esses anjos foram expulsos do céu e hoje esses anjos estão aqui na terra. Esses anjos estão aqui na terra. Esses anjos estão aqui na terra para poder destruir, matar. Eles vieram para matar, roubar e destruir. Mas o Salvador veio para que você tenha vida e vida com abundância. Eu quero dizer para você que hoje está desigrejado ou desigrejada, que você saia desse movimento aí, ó. Não fica assistindo esses vídeos de pessoas que falam contra a igreja, não, tá? Porque realmente o diabo está tirando pessoas da igreja, falando que nós não devemos nos reunir. Porque o Pai não habita em templo feito por mão de homem, o Pai não habita em templo feito por mão de pessoas humanas. Isso não é verdade. A gente vai ver na palavra que o próprio Filho falou, ele falou: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É necessário ter uma casa de oração, uma casa de oração. Então, nós temos a nossa casa de oração aqui no Pará, nós temos uma casa de oração, em cada cidade deve ter uma, mas nós temos casa de oração, nós temos várias casas de oração, e eu quero dizer que eu sou o apóstolo Sandoval, conhecido aqui no YouTube por você e por outras pessoas, mas nós temos casa de oração e pretendemos colocar no mundo inteiro casa de oração, mas casa de oração para falar com o Pai, para a gente poder adorar o Criador, para nós podermos, aleluias, fortalecer a fé de nossos irmãos, nossas irmãs, que precisam de uma palavra, de uma oração forte. Então que o Pai abençoe você, e você, quando ouvir falar de desigrejado, eu sou desigrejado, não faça, não apoie esse movimento, porque isso é uma obra do diabo, e você, meu amigo, minha amiga, você precisa encontrar um local onde não haja corrupção. É verdade que tem muito pastor sem vergonha, pastor ladrão, pastor mentiroso, tá? Tá cheio disso, mas isso não é só na igreja que tá assim. A corrupção tá em toda a terra, tá em todo lugar do mundo que você for, em qualquer lugar do mundo que você for, tem corrupção e tem pessoa desonesta, mas também tem pessoa honesta também. Fique sabendo que essa é a verdade e é uma conversa séria com você.
Você precisa saber disso, meu amado, tá? Que existe mesmo isso. Existe gente honesta em qualquer lugar, como existe gente desonesta em qualquer lugar também, em todo lugar. Em todo lugar. Eu acredito até mesmo que tem mais gente desonesta do que honesta, é verdade, tá? Olha no tempo de Noé. Noé era o Noé. Quantas pessoas realmente eram honestas no tempo de Noé? Quantas pessoas eram honestas no tempo de Noé? Me diga aí. A Bíblia fala que a terra estava cheia de gente, mas só 8 pessoas se salvaram. 8 pessoas se salvaram. Veja bem, a terra estava cheia, né? Muitas pessoas ali conheceram aquele homem, conheceu o homem do dilúvio, né? O homem que construiu a arca. Mas o pai tinha uma chamada para aquele homem. O pai tinha uma chamada para aquele homem. Aquele homem com certeza viu muitas pessoas também deixando a sua fé. E deixando a fé no Criador. Mas aquele homem perseverou. Aquele homem perseverou fazendo a obra do Criador. E fez o barco. Quando ele fez o barco, a Bíblia fala que ele condenou o mundo. Ele condenou o mundo antediluviano. Depois veio o dilúvio e destruiu a todos. Então eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que você precisa, tá entendendo? Você precisa voltar. Deixa esse movimento de desigrejado. Se você está no meio de desigrejado, não ouça. Isso é pessoas apostatadas. A palavra desigrejada significa desviado da fé. A palavra desigrejada ou desigrejado significa o apostatado. E quem é o apostatado número 1? É o diabo. É o diabo e seus anjos. Eles estão desigrejando pessoas hoje na terra. Está pregando contra ministério, está pregando contra a igreja, está pregando contra o pastor. Esses que estão pregando contra o pastor, está com legião dentro deles. Está cheio de capiroto neles. Se colocar a mão sobre eles assim, não precisa nem colocar na cabeça. Basta levantar a mão, eles caem por terra. Tá? Então quero dizer para você que hoje está cheio de pessoas, falsos profetas aí, que estiveram, a Bíblia fala assim, ó, saíram de nós, os apóstolos diziam, saíram do nosso meio porque não era dos nossos. Se fosse dos nossos, teria ficado no nosso meio. Então eu quero dizer para você que jamais você poderia se tornar uma desigrejada, mas eu creio que você foi influenciada e mal influenciada, porque a palavra fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Então dizer para você que hoje realmente está cheio de pastor aí, mercenários da fé, é verdade. E esses aí são escândalos para o Pai, escândalos para o Espírito Santo, para Oruha Rodishua. É o chamado também, conhecido como Rosh Kadosh. É escândalos, tá? Mas isso estava profetizado, meu amado. Estava profetizado na palavra. Está profetizado na palavra, minha querida. Sabe? Está profetizado que virão muitos falsos profetas, enganarão a muita gente. Virão muitos falsos profetas, enganarão a muita gente. Quero dizer para você, meu querido, minha querida, que se você está hoje numa igreja em que todo dia te coloca envelope na mão, todo dia te coloca envelope. Tem irmã que abre a Bíblia, tem irmão que abre a Bíblia, que, olha, pela compaixão do Pai, é só envelope que se cair no chão a Bíblia, ou se ela abrir, ou se você perceber, só tem envelope de campanha. Acaba uma campanha, começa outra. Acaba uma campanha, começa outra. Acaba uma campanha, começa outra. Então, minha querida irmã, você tem que perceber quando há um exagero. É certo a gente fazer uma campanha de oração por um filho, pela libertação de uma filha? É certo, vamos fazer, vamos aplicar fé, mas tem pessoas que exageram, minha irmã. Tem pessoas que exageram com isso. Eu creio na campanha, eu faço campanha, eu creio na campanha da libertação, na campanha da cura, mas é o tempo todo, tá entendendo? É o tempo todo, o tempo inteiro, é exploração da fé, é a exploração. Todo o tempo estão explorando a boa fé dos meus amados irmãos no Brasil. E o governo brasileiro não faz nada. Os pastores estão roubando os irmãos. Tem pastor que está enganando as pessoas. E o governo federal sabe disso, não faz nada contra essas igrejas. Não fazem nada contra esses pastores. Os pastores estão aí enriquecendo. E o governo federal não faz nada contra esses pastores mercenários que enganam muitas pessoas na igreja. Eu quero dizer para você, meu pastor, você que é pastor, toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara e vai pregar a palavra. Vai fazer igual o Salvador fez. Você vai ver que nenhum pregador da palavra, nenhum pregador da verdade enriqueceram. Nenhum apóstolo comprou fazenda, nenhum apóstolo comprou aviões de 5 milhões, nenhum apóstolo comprou mansão.
Vai na Bíblia para você ver isso, não é verdade? Aqui quem está falando é o apóstolo Sandoval Sampaio. Se você quiser falar comigo, você fala no meu canal, tá bom? Vai no YouTube, tá bem? Aqui eu falo a verdade para você, a verdade. Nós temos que pregar a verdade em cima da nossa terra. Nós temos que pregar a verdade para o povo do Brasil. Nós estamos num local abençoado. Esse lugar é abençoado pelo Pai Eterno. Mas hoje em dia, olha só o que está acontecendo hoje em dia. Muitos dos nossos pastores, muitos irmãos, muitos pastores honestos estão pagando preço por causa de pastor mercenário, pastor enganador. Pastor que engana as pessoas da igreja, escandaliza o crente, escandaliza a irmã. Aí daqui a pouco vai acontecer o quê? Por causa de um vai pagar todos. Por causa de um pastor desse, vai pagar todos, pessoa. Então eu quero dizer para você tomar juízo, minha irmã. Volta para a igreja, procura a igreja, se congrega na palavra. Se congrega, procura uma porta onde prega a verdade, onde prega a salvação. E você poderá ir para ali, minha amada irmã. E louvado seja o Eterno na sua vida. Que o Eterno abençoe você. Que o Eterno abençoe você. Você é uma pessoa usada, era uma pessoa usada pelo Espírito Santo. Você que era usada em profecia, era usada em revelação. Você era usada na palavra da verdade. Hoje você é um desigrejado, uma desigrejada que está aí apostatada agora, junto com esse grupo de pessoas falando contra pastor, falando contra a igreja, falando contra a obra do Pai na terra. Quer dizer para você que existe a verdadeira igreja. Existe a verdadeira igreja. A igreja somos nós primeiramente, mas tem um povo nessa terra que fala a verdade, só não fala mais verdade porque não foi ensinado a eles a palavra, mas vai chegar a hora que eles vão ouvir a verdade. A palavra fala, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e elas me seguirão. Vai chegar a hora que a ovelha do Pai, ela vai ouvir a voz do Pai e vai seguir o Pai, fique sabendo. Olha, pastor, você não é dono de ovelha, as ovelhas pertencem ao único pastor, ele é o nosso grande pastor, fique sabendo disso. Por isso tome cuidado com o que você fala, com o que você ensina para a igreja, porque no dia juízo final vai ser cobrado de você. Esse é o recado nosso para os pastores do Brasil, que hoje vive uma vida praticamente de empresários, de carros importados, de aviões, de mansões, né? E de fazendas de gado. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que isso aí, isso aí, meu amado irmão, é um mercenarismo. A palavra fala, viu? A palavra fala que chegaria o tempo, minha amada irmã, chegaria o tempo que viria os falsos profetas e enganaria muita gente nessa terra. Muita gente seria enganado. E eu quero dizer para você, verdadeiramente, tem igreja por aí que tem hospital, mas ninguém consegue, não abre as portas para os pobres. É só rico que vai para aquele hospital lá. Só rico vai para aquele hospital, tá entendendo? Quer dizer, só rico vai para aquele hospital. Tem igreja que tem escolas e mais escola, mas é só rico também que vai para a escola dela, porque o pobre mesmo, o filho do pobre não pode ter acesso a essa escola. Então eu quero dizer para você que hoje está desse jeito. Infelizmente, meu amado irmão, o evangelho hoje está, o evangelho de verdade, o evangelho da palavra, o evangelho da salvação não está sendo pregado verdadeiramente. O evangelho verdadeiro não está sendo pregado hoje. Está sendo pregado o evangelho hoje, o evangelho do engano. Não é o evangelho da verdade, é o evangelho da mentira. E está então amarrado esse evangelho. Esse evangelho está amarrado, porque esse evangelho que está sendo pregado no Brasil não é o evangelho da libertação, não é o evangelho que liberta, é o evangelho que escraviza, que é o evangelho empresarial, é o evangelho empresa, é aquele evangelho, meu amado irmão, é aquele evangelho do engano, é aquele evangelho que você tem que vender o que tem para você ter alguma coisa em troca. Que absurdo, onde nós chegamos. Onde nós chegamos. Eu quero que você compartilhe esse áudio, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live que eu estou gravando aqui, tá? E que para viralizar em todo o Brasil, para viralizar,
O que eu quero dizer para você é que eu não aceitei o Salvador, eu não aceitei o Salvador, aleluia, e você também não aceitou o Salvador por causa de quê? Por causa de pastor. Tu aceitou o Salvador porque você creu que Ele é o teu Salvador e por causa da sua salvação e da sua casa e sua família. Muitas pessoas hoje em dia, irmã, muitas mães, olha, me dói meu coração de ver muitas mães que evangelizou, levou seus filhos para a igreja e quando eles cresceram se desviaram tudo. A maioria dos jovens quando pegam uma certa idade, deixa só a mãe na igreja e vai embora para o mundo. Por quê? Porque ele vê o pastor enganando a mãe dele, ele vê a pastora enganando a mãe dele, ele vê missionários enganando a mãe, enganando o pai. Hoje está cheio disso, meu amado irmão. Eu quero dizer para você, em nome do Salvador Yahushua, que aqui no Brasil foi mudado para Jesus também, sabe? O nome dele verdadeiro não é Jesus, o original. Esse nome foi o nome traduzido. O nome do Salvador é Yahushua, aleluia. Ou pronunciado também em hebraico antigo, Yahushua, ou só Yahusha. Que coisa maravilhosa, aleluia. Louvado seja o nome de Yahusha, Yahushua, tá? Aleluia, Yahushua, que seja, é o mesmo nome, é o mesmo local, é a pronúncia do nome dele, aonde ele nasceu. Uma vez o irmão falou bem assim para mim assim, mas irmão, esse nome Yahushua, é só lá na terra dele. Eu falei assim, irmão, toda a terra é terra dele, aqui deveria também ser o nome Yahushua, mas só o que aconteceu, sabe o que aconteceu? É que os homens tomaram conta da terra, os homens invadiram a terra, e não colocaram o nome do pai naquela terra. O único homem que colocou o nome do pai na terra que ele recebeu foi quem? Foi Abraham, conhecido como Abraão, né? O Abraham lá, né? Conhecido como Abraão. Ele colocou o nome na terra, né? Na terra lá. Lá todo mundo, todo hebreu leva o nome de Yahweh como sobrenome, né? Ou as tribos, né? As 12 tribos receberam essa incumbência de colocar o nome do pai. Por isso o nome Yahweh, que é o nome do pai, é sobrenome judeu. É sobrenome do povo hebreu. Então é por isso que o nome do primeiro-ministro, ex-ministro Benjamin Netanyahu, é um homem hebreu que leva o nome Yahweh como sobrenome, né? E isso aí já não é mais mistério para nós. Nós estamos ensinando isso, participamos disso, mas o Criador não merece o que estão fazendo com as igrejas, com as igrejas dele, com o povo dele na terra. E tem muito mercenário, tem muito ladrão, tem muito roubador aí se aproveitando da boa fé. E se depender do apóstolo Sandoval, se depender desse pastor aqui, se depender desse pastor e do meu canal, eu vou falar a verdade. Aonde estiver, nós vamos denunciar. Olha, cuidado com aquele pastor que fala para você dar tudo que tem. Tem pastor que fala, dá tudo que tem, tu tem que dar tudo que tem, dá o teu tudo, minha irmã. Mas dar o teu tudo é a fé, minha irmã. Tu tem fé, eu creio que tu tem fé, então usa a tua fé para conseguir. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Não foi a tua casa que te salvou, não foi os teus bens materiais que te salvou, foi a tua fé. Então usa a tua fé, aleluia. Acompanha nós no canal, eu te peço isso, e dá um like aí, compartilha com nossos amados irmãos, e louvado seja abençoado o povo do Eterno, seja abençoado o povo do Pai, seja abençoado o povo do Salvador, seja abençoado. Sou teu irmão, conte comigo, estou contigo, qualquer hora dessa, aí a gente se encontra aí na sua cidade, estaremos aí batizando em nome de Yahushua. Em nome de Yahushua estaremos ministrando batismo, aonde for preciso. Quem quiser ser batizado aí, é só pagar a passagem, que a gente viaja e faz a obra do Pai com você. Vamos batizar em nome de Yahweh, vamos batizar em nome de Yahushua, tá bom? Louvado seja o nome de Yahweh. E aqueles que querem conhecer mais sobre o nome de Yahweh e de Yahushua, quer conhecer mais sobre o nome hebreu e saber a origem do nome Jesus, a origem do nome Deus, saber mais sobre essa questão, é só procurar inscrever no canal com o apóstolo Sandoval, estaremos orando com você e abençoando o povo do Pai, abençoando o povo do Altíssimo, porque eu creio, irmã, eu creio sim que existe o Criador do céu e da terra. Nós cremos nas Escrituras sagradas, porque eu creio de fato, de verdade, que a Bíblia é um livro realmente importante para a nossa humanidade, para a nossa salvação. É a carta do Pai para nós, aleluia. Você concorda com isso? A Bíblia é a carta do Pai, a carta de amor. Mas essa carta de amor passou por muitas mãos, muitos homens interesseiros mexeram, tiraram algumas coisas, acrescentaram outras. Então é necessário realmente orar o Espírito Santo, chamar o Espírito Santo, conversar com o Espírito Santo me ajuda, o Espírito Santo me indica, me dá uma direção, porque eu não quero falar mal, eu não quero me perder, eu não quero ir para o inferno,
me dê uma sabedoria, me dê uma direção, me mostra. O Espírito Santo vai, eu creio que até o Espírito Santo, o próprio dizer que o Espírito Santo já te deu a direção. Se você está assistindo esse vídeo, é porque o Espírito Santo me revelou para você. Continue nos acompanhando, continue assistindo o que nós temos que falar, e você vai conhecer o verdadeiro Evangelho através desse canal. Através desse canal você vai conhecer o Evangelho que salva, o Evangelho da salvação, o Evangelho, irmão, não empresa, aquele Evangelho de empresa, sabe? Aí você vai conhecer um pastor diferente, um pastor igual humilde, um pastor que anda de a pé, um pastor que prega o Evangelho caminhando. Eu caminho todo dia, eu já usei carro, hoje meu carro está parado, né? A gente para o carro lá e vamos evangelizar. Convido meus irmãos a aprender que o caminho se faz caminhando, aleluia. Lembremos do carpinteiro, né? O Galileu, o Nazareno, ele fazia a obra dele caminhando, ele caminhava na cidade dele, de cidade em cidade. É isso que nós temos que fazer. Pastor, aprenda a fazer isso. Você que é pastor, vamos pregar o Evangelho caminhando, vamos evangelizar com amor, vamos falar, aleluia, mas não vamos explorar a dor das pessoas. Você não pode ficar explorando a fé das pessoas. Aquela mãe que tem um filho com câncer, aquela mãe que tem um filho com doenças, ou o esposo com doença, né, a companheira, a mulher que tem um esposo doente, você fica tirando dela o que ela não tem nem para comer em casa. Muitos irmãos nossos, tá com a geladeira que só tem água dentro da geladeira, não tem dinheiro para comer, aí ele vai para uma igreja buscar salvação, buscar uma palavra de conforto, mas quando ele chega lá, o pastor quer tirar. O pastor quer endividar o irmão, quer fazer o irmão fazer o quê? Um voto, quando o irmão nem pode fazer esse voto, mas não tem que fazer pela fé. Aí o irmão fica devendo o voto. Você faz o irmão jurar, fazer o propósito dele, irmão. Então nós temos que ter sabedoria para isso, né? Tem que ter sabedoria. Tem irmãos que podem fazer voto, tem irmão que pode, mas nem todos podem fazer. Nem todos estão na condição de fazer um voto daquela quantia que você fala. Tá, você coloca lá, eu quero aqui tantas pessoas de tantos mil, eu quero tantas pessoas de 50 mil, de 100 mil, de 200 mil, sabe? Depois, aí chega lá em cima, depois vai descendo. Você já viu acontecer isso? Hoje tem acontecido demais isso, meu amado irmão. O pastor coloca o voto lá em cima, ele coloca um voto lá em cima, e depois vai descendo, e no final, todo mundo sai endividado daquele local. Ou com pouco, ou com muito, todo mundo sai endividado. Meu querido irmão, isso aí não é o Evangelho da salvação. Esse não é o Evangelho da Bíblia. Não é o Evangelho da palavra. Porque a gente não vê os apóstolos fazendo isso. Não vê os apóstolos fazendo esse tipo de coisa. Então eu quero te convidar, minha amada irmã, a sair desse local e procura por nós, procura o nosso endereço, procura seguir nosso canal, procura, porque nós vamos falar a verdade. Nós vamos denunciar, minha irmã, fake news na Bíblia. Fake news no Evangelho. Tem muito fake news no Evangelho hoje. Notícia falsa, tá? Para aprisionar você, a sua família, tá? Eu sou o apóstolo Sandoval. Eu quero dizer para você que a paz do Criador na sua vida, que seja abençoada em nome de Arro, que é o nome do Criador, o verdadeiro nome do Pai, Yahweh, né? Seja abençoado todo o nosso Brasil. Nosso Brasil é maravilhoso. Nosso Brasil é maravilhoso. Nós temos tudo para ser um povo abençoado. Abençoado. Mas, irmã, é verdade, está cheio de político corrupto em Brasília e está cheio de pastor corrupto nas igrejas, né? Em todo lugar tem corrupção, todo segmento da sociedade está corrompido, irmã. A Bíblia fala que a terra, o mundo jaz diga aí, o mundo jaz aonde? No maligno, exatamente, o mundo jaz no maligno. Então é o que está acontecendo hoje em dia aí. Hoje em dia está acontecendo isso. O que acontece? A gente tem que tomar cuidado, porque o pai falou. O filho falou pela boca, né, dele mesmo, ele falou, virão muitos falsos profetas, enganarão muita gente, acautelai-vos. Ou seja, tome cuidado com isso, tá? Que o Eterno abençoe você onde você está, que o ungido, o Salvador, o Messias, abençoe você onde você estiver nesta manhã. É o meu desejo de coração para você. Seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.